Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Quem está falando aqui é Daniel Nigri. Hoje é 1º de dezembro de 2016, começando o novo mês, começando o último mês, um mês que a gente espera que reverta essa tendência aí do mês passado, que a bolsa caiu mais de 4%. E hoje eu venho falar aqui um pouco sobre macroeconomia, sobre uma decisão que foi tomada ontem pelo Comitê de Política Monetária que eu considero errada. Então eu vou mostrar por que o Copom deveria ter reduzido mais fortemente os juros, principalmente porque já tinha vindo o resultado do PIB. O PIB caiu mais do que pelo menos a mediana das expectativas aí. Teve casas que estavam falando que até cairia mais forte do que isso, menos 0,9%, acabou caindo menos 0,8%. Quer dizer, estamos numa recessão, sétimo trimestre seguido de retração, e o Copom tinha uma grande chance de reverter isso, mas infelizmente ele preferiu adotar ainda a forma austera que ele tem adotado. Vamos mostrar isso com calma no vídeo, mas antes disso eu quero falar o seguinte: os nossos vídeos aqui do canal, eles estão todos divididos em playlist. Eu tenho recebido alguns e-mails com dúvidas em relação a indicadores, a coisas que eu falei no vídeo, e eu recomendo fortemente para quem é iniciante, quem está começando. Eu já fui igual a vocês, tá? Mas dá uma olhadinha antes nos vídeos. Eu não me incomoda o mínimo problema de responder os e-mails e tudo, mas tem coisa que já tem no vídeo, então dá uma olhada lá nos vídeos, principalmente na playlist Análise de Indicadores Econômicos e na outra lista também de vídeos macroeconômicos, que tem mais a ver com a parte dessa da economia, como os juros afeta a economia de uma forma, o que é inflação, o que acontece. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Como funciona os juros de um país? Então a gente começa aqui com os juros altos, tá? O que acontece se tiver os juros altos? Quando a gente tem os juros altos, que é o nosso caso agora, o nosso juro é o maior do mundo, já há algum tempo, mas teve um período que não era, tem uma redução econômica, os empréstimos ficam mais caros para as empresas investirem. Os empréstimos, como a gente tem notado aí na nossa vida mesmo do dia a dia, fica mais caro para a gente consumir. A gente vê que aumentou as taxas de cheque especial, de cartão de crédito, de consignado, de empréstimo, de CDC, de tudo. Aumentou porque a taxa de captação do banco é mais cara, porque os juros da economia são mais altos, então eles têm que repassar essa taxa. Com a redução econômica, aumento do desemprego, tem um aumento da inadimplência também. Então, além da captação, ainda tem um aumento da inadimplência. E as taxas acabam ficando mais caras, tanto para as empresas quanto para as pessoas. E aí as empresas não investem, as pessoas não consomem, e o que acontece? Retração do PIB, que é o que a gente está sentindo. Se tem retração do PIB, se as empresas não investem, elas demitem as pessoas, ou elas não fazem investimentos que vão contratar novas pessoas, então aumento do desemprego, tem redução do lucro dessas empresas, mas elas preferem ter essa redução do lucro do que às vezes produzir e não conseguir vender, porque aí o prejuízo seria maior. E maior ociosidade nas fábricas, quer dizer, tem lá a capacidade instalada, a fábrica está lá, as máquinas estão lá, mas não tem por que produzir, senão fica igual aqueles automóveis, naqueles pátios enormes lá, todos parados, porque não tem demanda. Mas isso tudo gera inflação mais baixa. Por que eu botei essa inflação mais baixa no final? Para a gente entender que os juros foram aumentados porque a inflação cresceu. Ele foi um remédio necessário. É igual quando a gente às vezes toma um remédio para um determinado problema, a gente sabe que às vezes vai dar um outro problema, mas esse problema está tão importante na nossa vida que a gente precisa resolver esse problema A, mesmo sabendo que talvez vai aparecer um problema B, depois a gente se preocupa com outro. Então aqui é só para a gente entender, para ficar todo mundo na mesma página, se os juros sobem, a inflação cai e vice-versa. Na Europa e nos Estados Unidos estão os menores juros da história, está juros zero,
quer dizer, com inflação, quer dizer que os juros reais estão negativos, inclusive. Então lá a gente começa a ver agora uma recuperação da economia, então a inflação está começando a subir, o que vai obrigar todos os mercados aí mundiais desenvolvidos a subirem os juros, como já tem sido noticiado aí principalmente dos Estados Unidos agora em dezembro. E o desemprego tem caído, eles estão nas menores taxas de desemprego, eles estão no oposto da gente. A gente está numa das maiores taxas de desemprego que a gente já teve. Hoje saiu um dado lá da Europa que o desemprego lá caiu inclusive de 10%, nos Estados Unidos é 5%, na China está 4,5%. Então, quer dizer, essas situações de 4%, 4,5% é situação de pleno emprego. Você nunca vai ter 0% de desemprego no país. Então, 4% já é uma taxa que é considerada excelente. Então, vamos ver a inflação versus a taxa de juros no Brasil. Eu fiz questão de pegar um tempo bem extenso para que a gente possa ver como isso se comporta. A inflação aqui está meio estranha porque é a anual, tá? Eu só passei a anual para todos os meses do ano para acompanhar a taxa de juros, que a taxa de juros está realmente de acordo com todas as reuniões que tiveram no Copom ou com mudanças porque o viés era de baixa. Então, quer dizer, foi legal pegar isso aqui porque eu vi aqui a época que eu entrei na bolsa, inclusive. Eu entrei no mercado de títulos aqui, tá? Em torno de 40%. Você imagina, se aplica R$1.000 hoje, no ano que vem você vai ter R$1.400. Era um sonho, entendeu? Mas para o Brasil era péssimo. E aí o que acontece? Essa taxa aqui caiu, quando chegou aqui em 19%, eu naquela minha cabeça de adolescente, eu falei assim, poxa, só 19%? Eu ganhava 40%, agora eu só estou ganhando 19%, aí eu entrei na bolsa. Entendeu? Porque eu quis tentar maximizar o meu ganho. Óbvio que a minha cabeça hoje é outra, mas fica aí de aprendizado para as pessoas que estão entrando agora, que eu também já passei por isso. E aí o que acontece aqui? Por que essa taxa de juros aqui subiu tanto aqui? Porque a inflação subiu muito aqui. A gente, por exemplo, a gente já teve inflação maior do que essa ano passado. Mas por que a taxa de juros não precisa mais ser 45%? Porque por muito tempo, por 16 anos, tá, o Brasil fez o dever de casa dele. Ele cresceu as reservas, ele hoje em dia não precisa mais de empréstimo do FMI, o Brasil ele não tem mais aquela dívida externa. O perfil da dívida brasileira melhorou muito, ela é alongada, ela tem títulos até 2050, 2055, tem título sem cupom de juros até 2035. Então, o perfil da dívida do Brasil melhorou muito. Nesse período aqui, a dívida do Brasil era basicamente de, no máximo, 2, 3 anos. E tinha um grande percentual de dívida que era atrelada ao dólar, atrelada ao IGPM, não era nem ao IPCA. E aí fazia com que qualquer choque externo, e aqui no caso foi uma crise na Rússia, fazia com que a taxa de juros tivesse que disparar para conter o fluxo de recursos saindo do país. Quer dizer, saía recurso do país, o Brasil tinha que aportar dinheiro, mas a reserva do Brasil não existia, então ele precisava pedir empréstimo do Fundo Monetário Internacional. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, tá? A gente tem que ficar prestando atenção nessa diferença aqui entre a inflação e a taxa de juros. Essa diferença é chamada de juros reais. Você vê que na época que a gente teve o grau de investimento, essa taxa diminuiu muito, esse juro real. Quer dizer, a gente pôde ter um juros mais baixo. Aqui chegou a ter um juro de risco de país desenvolvido, inclusive, por um breve período, mas a gente chegou a ter. E a taxa de juro precisou subir porque a inflação subiu. A todo período que a inflação sobe, a taxa tem que subir. A inflação subiu aqui. Essa diferença diminuiu, os investidores tiram o dinheiro do país, então a taxa tem que subir. A inflação aqui subiu, os investidores tiram o dinheiro do país, a taxa tem que subir. Entendeu? Aqui teve que subir 2 vezes. Ó, subiu um pouco, não foi suficiente, subiu de novo. Então vamos ver agora a curva de juros reais. E aqui eu peguei só o período mais recente, para a gente dar uma olhada. E a gente vai ver aqui que teve um erro de política monetária nesse período aqui.
que a inflação ela já estava subindo e a taxa de juros permaneceu estável, tá? Por outros motivos que não vem ao caso aqui nesse vídeo. Isso fez com que a nossa taxa de juros ficasse bem baixa, próxima, como eu falei, de países desenvolvidos, mas fez com que a gente pagasse tudo isso agora. E o outro motivo que eu botei esse vídeo é o seguinte, é porque essa taxa de juros reais ela já está em 14,25 há muito tempo. Ela foi cair agora, em outubro, e agora em novembro para 13,75. Aqui não está atualizado esse último dado de ontem. Mas a tendência da inflação tem sido já de queda há muito tempo. E aí o que aconteceu? O juro real no Brasil nesse ano aumentou de 3,20% aqui para em torno de 5,8% aqui. Os títulos da dívida já estão pagando mais de 6% além do IPCA. Então, quer dizer, tem um descolamento aqui que, na minha opinião, hoje já seria desnecessário. Por quê? Porque a inflação já está mostrando que ela está convergindo para a meta. Não precisa ela chegar na meta para que a gente faça. E eu vou explicar isso agora na frente mostrando o PIB. Esse aqui é o PIB do Brasil desde 2001, trimestral comparado com o ano anterior. A gente vê aqui que a gente está na maior retração, que pode ser a maior da história, inclusive, tá? Mas é a maior retração desse período, desse século. Teve uma retração de 3 anos lá de 81 a 83, uma outra retração na época do Collor de 89 a 92. E essa a gente já está aí de 2014, pelo menos até 2017, terceiro trimestre, isso não deve inverter. E por que eu estou colocando isso? Porque eu vou colocar a curva de juros juntos. A gente tem que perceber aqui que sempre que o juro cai, o PIB ele tende a subir, mas não é automático. A gente vê aqui que em 2003 a nossa curva de juros caiu de 26% para 15%. Foi um período que a bolsa subiu muito, inclusive, porque o PIB saiu de 0 e foi para 6%. Só que a curva de juro ela caiu daqui para cá. E só um trimestre depois é que houve a alta. Por que aconteceu um trimestre depois? Porque a redução foi bem drástica, foi bem forte. Então aconteceu um trimestre depois. Vamos ver, por exemplo, essa queda de juros aqui que foi mais branda. Mesmo assim, não é tão branda assim. A gente saiu de 20% e acabou em 12%, em 19,75 para 12%. Aqui começou a queda da taxa de juros. Então precisou de 1, 2, 3 trimestres para começar a alta do PIB, que também foi mais branda do que essa alta aqui. Teve uma queda um pouco menor, teve uma alta menor. Aí vamos de novo para outra queda da taxa de juros. Aqui teve uma queda da taxa de juros e teve uma queda do PIB. Por quê? Porque o resto do mundo todo estava com juro negativo. O Brasil baixou os juros, mas o resto do mundo baixou muito mais. Então, o dinheiro saiu do mesmo jeito. Agora, no Brasil, o Brasil pode ser beneficiado ao contrário, porque o mundo todo vai subir o juro e mesmo a gente caindo poucos juros, pode ser que entre recurso no Brasil mesmo assim. E o contrário também é verdadeiro. Quando sobe, também demora um tempo. Olha, aqui, por exemplo, subiu do 7,25, que foi o mínimo que a gente chegou, até aqui o 12%, mais ou menos. E precisou de 1, 2, 3, 4, 5 períodos de alta para ter a queda realmente do PIB, tá? Calculando que aqui mais ou menos ficou mais ou menos estável. Para ter a queda mesmo demorou de 5 períodos de alta. Então, quer dizer, o meu medo é que essa queda aqui demore 5 trimestres. E esses 5 trimestres é que demore para ter esse período de alta no caso do PIB. E aí, 5 trimestres, a gente já está falando em primeiro trimestre de 2018. Então, eu acho que o Banco Central podia, pelo menos, pensar em fazer uma baixa dessa forma aqui,
se ele se sentir desconfortável dessa forma aqui, porque a inflação ainda não atingiu a meta. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais. Então, como conclusões, tá? Foi mais ou menos um resumo do que eu falei agora. A inflação, como mostrada, na minha opinião, pelo menos, ela já foi controlada e já está convergindo para a meta. Até porque, com falta de demanda, a inflação ela acaba se controlando. Em um cenário tão desafiador como esse, e com a inflação já controlada, a prioridade deveria ser retomar a economia, no mínimo mantendo a taxa de juros reais. Nos últimos 9 meses, a gente viu um aumento dessa taxa de 3,20% para 5,68%. E eu vou te dizer mais, a previsão Focus é de terminar o ano com 6,84%. Se a gente mantiver o 13,75%, a gente está falando de uma taxa real aí de 6,70%, 6,60%. Então, quer dizer, a gente vai ter dobrado a taxa real de juros na economia nesse ano. O que, na minha opinião, é no mínimo desnecessário. O fluxo de capitais continuaria vindo para o Brasil porque as nossas taxas ainda são muito mais atrativas que a do resto do mundo e o nosso risco caiu muito, eu já mostrei isso há um tempo atrás no vídeo, provavelmente foi no Ibovespa após Trump que o risco Brasil caiu de 500 e poucos pontos para 300 pontos, agora subiu um pouco, está em torno de 350 a 400, mas mesmo assim ainda é bem abaixo do que o que a gente tinha antes, não seria necessário uma taxa de juro real de 6,7%, uma taxa real de 4,5% já seria mais que suficiente. E aqui a única coisa que eu passo assim a favor do Copom, tá? Ele tá por segurança, ele tá tentando passar uma imagem mais hawkish. Hawkish no jargão aí econômico é uma visão mais austera, uma visão muito conservadora, muito ortodoxa. Por quê? Porque o Brasil passou 5, 6 anos fazendo políticas, né, essas pedaladas fiscais, políticas heterodoxas. Então ele não quer passar para o investidor estrangeiro que a gente voltou a fazer essas pedaladas, esses jeitinhos econômicos. Ele quer mostrar que ele está excessivamente austero. Mas isso, na minha visão, pelo menos, está atrapalhando a economia brasileira. Eu acho que ele poderia ter caído 0,5% em cada uma das reuniões, ele continuaria mostrando essa austeridade, mas a economia iria se recuperar um pouco mais rápido. Talvez para o segundo semestre do ano que vem, não para o primeiro trimestre de 2018, como agora eu estou vislumbrando. E é o que eu falei, né? Aí no vídeo todo, vocês devem ter percebido que eu já estou mais pessimista do que quando eu comecei o canal. É provável que a economia no ano que vem cresça perto de zero já, eu já estou imaginando isso. Antes eu imaginava que poderia crescer 2%, 2,5% em setembro, porque eu imaginei principalmente que com o impeachment esse novo presidente poderia ter um cenário mais claro para ele instaurar as reformas que ele precisa, mas felizmente pelo lado de prender quem é bandido, né, porque é óbvio que isso é correto, mas infelizmente pelo lado da economia do curto prazo vai fazer com que esse cenário nebuloso faça com que os partidos e ele próprio se protejam mais em vez de se preocupar em resolver os problemas do país. Enfim, isso vai afetar a rentabilidade esperada na bolsa e a rentabilidade esperada nos títulos. Pode ser que aquilo que eu previa, por exemplo, para 2 anos passe a ser em 3 anos ou 3 anos e meio. O que mesmo assim vai ser um ganho grande, mas a gente vai precisar ter mais paciência um pouco, porque a economia ela não é uma linha reta. Ela, às vezes ela se movimenta um pouco diferente do que a gente imagina, do que a gente quer. Queria aproveitar e agradecer a vocês por estarem aí em mais um vídeo comigo no canal. Queria aproveitar e pedir, como sempre, para vocês se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos no YouTube. Eu criei uma página lá que ela acaba sendo mais rápida, então eu queria pedir para vocês que curtissem a página, porque lá eu acabo colocando algumas notícias que apareceram durante o dia, alguma coisa que pode movimentar na nossa carteira, alguma coisa que possa acontecer, que o vídeo acaba demorando um pouco mais.
Então eu queria pedir para vocês que curtissem a página, até compartilhassem os vídeos no próprio Facebook. E qualquer dúvida pode mandar aí no dica de hoje 7@gmail.com, mas tenta dar uma olhadinha sempre antes nas playlists. Valeu, obrigado a vocês e boa tarde. Obrigado.